começar pela questão do catéter, da troca do catéter, né? É uma questão importante, cheia de dúvidas. A primeira pergunta quer dizer, diz respeito a quando trocar, né? Alguns colegas em alguns serviços perguntam se vale a pena trocar o catéter quando esse paciente vem com o catéter de outro serviço, na admissão do paciente, principalmente ou quando há na instituição um aumento de número de casos de infecção de corrente sanguínea por acineto. É uma situação que a gente vive, ainda mais agora, nessa situação de pandemia. Então, se a gente faz essa troca na admissão, quando há um aumento de número de casos da infecção de corrente sanguínea, ou se faz sempre que o doente vem com outro catéter de outra instituição. Arnaldo. Eu queria só, antes, doutora, falar, antes de trocar, a gente tem que pensar também em quando pegar o catéter. Não, a indicação de se fazer esse acesso central também é muito importante. É sempre uma briga minha com os colegas, principalmente os intensivistas. A indicação de ir para a UTI não é uma indicação de ele ter que ser pego o acesso central nele. Então, nós temos algumas indicações, o uso de determinadas drogas vasoativas ou outras drogas, dificuldade de um acesso central é uma das indicações também, mas é importante você saber a indicação correta de se fazer esse acesso, e não só levá-lo para a UTI. Isso eu não considero assim uma indicação de acesso central absoluta. Bem lembrado, Arnaldo, bem lembrado. E daí a troca é bem controversa, assim, a discussão entre colegas é sempre grande. Na admissão, principalmente paciente que vem de outra instituição, eu levo alguns fatores em consideração: quanto tempo ele ficou internado, menos de 48 horas ou mais de 48 horas ele ficou internado nessa instituição, se eu sei alguma coisa da instituição, como que foi feito esse acesso central nessa instituição, se eles usam algum protocolo para se fazer esse acesso central ou não, se a gente sabe se eles usam as proteções de barreira para se fazer o acesso ou não, e se eu tenho alguma ideia de como que é a flora desse outro hospital na admissão. Se o paciente teve uma hospitalização curta, menos de 48 horas, ele está estável, o hospital ele não tem uma flora, o hospital que está mandando o paciente não tem uma flora assim conhecidamente mais resistente, até você pode manter esse acesso. Mas se o paciente já veio mais de 48 horas internado, aí eu considero a indicação de fazer a troca desse acesso na admissão do paciente. Vai muito também do local do acesso, preferencialmente eu prefiro acesso na região do tronco superior, subclávia ou jugular, acesso femoral, se possível, eu prefiro que não fique a maior facilidade de ele evoluir para um processo infeccioso. Então, também é um outro fator a ser levado em consideração. Exato. Bom, então, o número de casos em relação a acineto entra nesses todos os seus critérios, né? Quer dizer, independente de ter aumento de número de casos por acineto na instituição, você leva em conta todo esse conhecimento. Talvez aí seja mais fácil, né, Arnaldo, até porque essa rede de hospitais e serviços seja bem conhecida por todos Isso, vocês. aqui é mais fácil. Carolina, por favor. Bom, eu acho que o raciocínio, eu acho que é bem o que ele falou, né?
O que a gente tem de evidência é que, assim, catéter passado em situação de emergência ou sem barreira máxima, ele tem que ser trocado. Como aqui a gente recebe paciente de lugares que a gente não tem muita noção de como é feita essa passagem de catéter, a gente já padronizou trocar, né? Aqui a gente padronizou assim, todo paciente que chega vindo de outra instituição, a gente faz a troca do catéter. Lógico que dá para ser discutido, principalmente que às vezes tem a indicação do catéter, às vezes tem indicação de retirar o catéter e não de trocar, então, às vezes a gente vai observar, a gente tem essa discussão. E isso é independente, assim, eu acho que tanto da quantidade de acineto ou MDR aqui, ou na outra instituição, acho que a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que é muito... Aqui é fácil eu controlar como esse catéter foi passado. Nas outras instituições, né, aqui a gente está recebendo paciente de, sei lá, mais de 5, 6 cidades diferentes. Então, eu não tenho esse controle, por isso que foi essa padronização. Natália? Obrigada, Carolina. Natália? Então, na verdade, é isso. Não existe um consenso quando você vai buscar na literatura sobre fazer a troca ou não do catéter. Só para embasar um pouco a discussão, né? Eu fiz essa apresentação só para enriquecer um pouco mais. Então, quando vem essa questão da troca do catéter, então não tem um consenso na literatura entre trocar ou não, não é uma obrigatoriedade, né? Então, o serviço de controle de infecção, que na verdade estabelece isso, como já foi falado pelos outros colegas. Tem lugar que faz, tem lugar que não faz. Quando é recomendado realmente fazer a troca desse catéter? Quando você observa que ali no ósseo de inserção tem presença de sinais flogísticos, então já tem uma infecção relacionada ao catéter. Então, nesse momento, você sim tem que fazer a troca obrigatória. Agora, essa troca, quando o paciente vem transferido de outro serviço e que chega à nossa instituição, como é o nosso perfil de paciente, isso deve ser estabelecido mesmo com controle de infecção hospitalar. Na literatura não tem nada relacionado a isso que gere essa obrigatoriedade, a não ser essa situação quando eu já tenho um quadro de infecção mesmo. Então, aqui a gente optou por não fazer a troca de trocar se você passar em situação sem barreira máxima. Isso, sem barreira máxima. Como a gente não garante, o que a gente fez aqui? A gente não padronizou essa troca de dispositivo na admissão do paciente e observou como esses pacientes iam evoluir, se iam ter mais incidência de infecção de corrente sanguínea relacionada ao dispositivo ou não. E a gente viu que mesmo o catéter, que ele não é trocado na admissão, quando tem uma infecção de corrente sanguínea, é a longo prazo, então é mais de 5 dias. Então, a gente atribui isso mais à manutenção do catéter do que à própria passagem. Então, por esses dados, a gente ainda mantém essa orientação. Natália, e quando há a questão que o colega coloca, que se você tem aí um momento em que você tem o maior infecções relacionadas a acineto, que é o nosso bicho-papão, porque na estratégia do Arnaldo, como da Caroline, a coisa já está resolvida. E aí agora você... Nessa situação, temos aí muito acineto, a gente também sabe que em São José a gente conhece os hospitais, sabe onde é que está aparecendo acineto, etc. e tal. Qual é a tua percepção disso? Então, se eu tenho o gram negativo, se ele realmente está relacionado tanto na hemocultura periférica quanto na ponta do catéter, então eu posso remover esse catéter. Faz assim, eu tenho uma sugestão a remover mais, claro, se eu tenho uma infecção ali, alguma coisa no ósseo de inserção. Só que também tem essa recomendação, mesmo que o catéter esteja bom, se você tem a bactéria na ponta, né, ou no próprio sangue coletado do catéter central e no catéter periférico, em você remover o catéter por conta de biofilme e tudo mais. Eu não sei a opinião dos outros colegas. Você tá passando para a próxima pergunta que eu já vou te perguntar. A questão é na admissão. Na admissão,
Não, valem os critérios que você, aqui aí em São José, estão estipulados, independente de ter mais vacina. Tá bom. Só para fazer um pequeno fechamento desta primeira pergunta, o que nós tivemos aqui é o seguinte: se tiver sinais evidentes de infecção no sítio da inserção, o catéter deve ser removido, certo? Isso é um consenso na admissão. Chegou ali, o catéter está com sinais flogísticos, remova-se o catéter. Se não tem sinais flogísticos, aí vai depender um pouco da avaliação aí de cada, né? Uns mais conservadores, outros mais intervencionistas, tá certo? Perfeito, foi isso que eu pude apurar, né? Muito bem apurado. Ainda no primeiro diapositivo, Marcelo, existe um outro item, que é esse que é sobre a retirar, também a troca de catéter. Quando você tem uma infecção, você troca o catéter agora. Na infecção de corrente sanguínea suspeita, confirmada, você tira esse catéter, você trata só a infecção com o catéter, quantos dias você trata, enfim. Para começar, troca de catéter na infecção de corrente sanguínea suspeita ou confirmada. Faz, não faz e quando faz? Natália, por favor. Então, quando, assim, os dados que a gente tem na literatura, existem recomendações diferentes, mas quando eu tenho uma infecção de corrente sanguínea primária apenas associada ao catéter, eu posso manter aquele catéter e tratar a infecção de corrente sanguínea. Quando é uma infecção relacionada, então eu tenho sinais ali de infecção relacionada ao catéter, eu devo sacar esse catéter. Natália, por favor, é importante esses dois conceitos, dá mais uma afirmação, dá um conceito... Relembra um pouco isso. Relembra um pouquinho para a nossa assistência, o que é associado e o que é relacionado. Certo. Uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, então eu tenho uma hemocultura positiva periférica. Então, se for para gram-negativo, Staphylococcus aureus, eu preciso ter um par de hemocultura. Se for coagulase negativa, eu devo ter 2 pares de hemocultura positiva associada aos sinais clínicos. E é associado ao catéter porque eu tenho a presença do catéter central ali naquele paciente. Quando é relacionado ao catéter, eu tenho a hemocultura positiva. Esse paciente ele pode ter hemocultura positiva ou não, e ele tem um catéter ali que eu tenho sinais infecciosos no ósseo de inserção. Então, eu tenho saída de secreção purulenta, eu tenho hiperemia, e eu atribuo que aquele foco é o foco responsável pela minha infecção. Então, isso seria uma infecção relacionada. Mas na relativa, você também tem hemocultura positiva, ou não? Você pode ter hemocultura positiva periférica ou não, mas não necessariamente. Tá. Eu posso apenas ter o catéter infectado, mas o paciente pode ter uma hemocultura periférica negativa. De qualquer forma, associada ou relacionada, são infecções que são registradas ali pelo serviço de controle, né? Sim. São infecções notificadas, independente se é associada ou se é relacionada. A Anvisa não faz essa diferenciação. Muito bem. Então, essa é uma diferenciação mais para manejo de estratégia do que, mas ambas são notificadas. Avante. Então, assim, tem alguns guidelines que eles orientam. Se você tem uma infecção de corrente sanguínea por Staphylococcus aureus, enterococo, cândida, que você remova esse catéter. Independente se você tem uma infecção ali no ósseo de inserção ou não, se você acha que o catéter é responsável por aquilo. Nas publicações mais atuais, assim, já existe uma linha que eles mantêm o catéter, somente fazem a retirada se você acha que aquele é o foco responsável. Então, você pode manter o tratamento com a presença daquele catéter sem a troca. Até mesmo para candidemia, que antes era uma coisa assim, candidemia igual troca do catéter, hoje em dia é muito individualizado. Você pode manter aquele catéter, observar o tratamento ali do paciente. Se ele se mantiver estável nas próximas 72 horas, sem fazer uma nova bacteremia, persistência de hemocultura, são sinais que você pode manter ele, você não precisa trocar imediatamente. Muito bem. Caroline,
Acho que a Caroline vai ter algumas coisas diferentes para dizer. Fala, Carol. Bom, então vamos lá. Então, infecção confirmada, né, infecção de corrente sanguínea, né, quando você tem essa infecção associada ao catéter, depende muito do agente, então, se a infecção confirmada, você vai ter esse agente. Em geral, a gente sempre, como ela falou, sempre disse que Cândida, MRSA, principalmente esses dois, é igual a sacar o catéter. Se você tem um catéter de curta permanência, eu ainda, né, sou mais a favor de sacar o catéter. Existem estudos mais novos demonstrando que você pode ter uma alternativa de não sacar o catéter. Mas eu acho que, pensando no risco, né, benefício, eu acho que se não é um catéter de longa permanência, compensa muito mais você sacar do que você ficar correndo um risco, né? Eu acho que, lógico, como ela falou, mais antigamente, então, assim, quando eu fiz residência, isso não era discutido. Tem Cândida ou MRSA no sangue, tem que sacar o catéter. Então, isso a gente sempre... Lógico que hoje tem outros estudos, né? Para catéter central tem catéter de longa permanência, tem a locoterapia que a gente vai falar lá embaixo. Outros agentes já existe a possibilidade de você manter, né? Mas, por exemplo, se você tem um acineto MDR, eu ainda vou mais na linha da Cândida e do MRSA, né, Márcia? De eliminar aquele possível foco, né? Que normalmente você consegue também fazer a relação do catéter ser o foco com a coleta pareada, né, do sangue do catéter, que também isso a gente vai falar mais lá embaixo. Isso é importante. Então, assim, quando você tem uma infecção que é atribuída ao catéter, eu prefiro que, na medida do possível, tirar. Mas, sim, existem, conforme o agente e conforme, né, os estudos, né, tem gente mais conservadora que mantém, tem gente que manda tirar. Pelo Sanford, por exemplo, ele ainda manda tirar quando é Cândida e MRSA. Então, né, ainda estou nessa linha, né, de retirada. Okay. Quando é suspeito... Pode falar. Mas quando, assim, você não tem certeza, aí já é mais discutível, aí não tem uma evidência de retirar. Né? Aí já não tem uma evidência mais forte. É bem mais complicado. Arnaldo. Eu vejo também pelo lado... a minha escola você tinha ou fúngica ou MRSA, era tirar. Mas a gente está vendo que isso está mudando com o passar do tempo, agora, principalmente nesses últimos anos. A gente já viu que começou a ter essa mudança, não é uma decisão fácil, porque a gente foi treinado para fazer uma coisa. Então, também esses estudos ainda eles não bateram o martelo que você pode deixar. Eles ainda estão acontecendo. E nós tivemos agora, e é muito importante também falar, que você tem que ter, você não pode colocar essa infecção você saiba que tem um outro foco. Não pode ter um outro foco para você considerar como suspeita de infecção de corrente sanguínea. Nós tivemos um caso essa semana, né, doutora Rosa, em que o paciente já estava longa permanência no UTI, mas estava para ir de alta, já estava na enfermaria Covid, ele fez uma bacteremia. Aí a primeira coisa que ele fez foi trocar o acesso. E a senhora me perguntou, tinha que ter trocado esse acesso? Aí a resposta é não, porque o paciente ele estava com uma piúria importante, ele estava com grumos na sonda vesical, ele era multivadido ainda, e depois a gente confirmou, no mesmo dia, já com o exame simples, que ele tinha uma infecção urinária relacionada à sonda. Então, nesse caso, a gente tinha um outro foco da infecção, mas, assim, os colegas, a primeira coisa que se pensa é vamos trocar esse acesso. É a questão da suspeita que a Carol falou. Aí, na suspeita, aí é melhor suspeitar e ficar quieto, porque se na confirmada já tem todas essas discussões,
eu acho que na suspeita, então, é a última coisa que a gente deve fazer. Você vê se não tem outro foco mesmo. Exatamente, exatamente. Marcelo, quer fazer um apanhado desse quesito? Vamos para frente. Só para fazer uma síntese, vou tentar, né? Quer dizer, a tendência ainda é mais intervencionista, né? Menos conservadora, quer dizer, trocar o catéter, tá certo? Na infecção de corrente sanguínea confirmada, porque também, enfim, a gente ainda, quer dizer, eu me baseio muito que muitas vezes o principal tratamento da infecção de corrente sanguínea associada ao catéter é a retirada do catéter, né? Então, você tira o foco ali, etc. É um controle do foco. Bom, enfim. Mas, na suspeita, realmente a gente tem que fazer, pode ser um pouco mais conservador e pode tentar perseguir um outro foco que seria o responsável, né? É isso aí. Muito bem. Lembrar que no ambiente de tratamento intensivo, muitas vezes a gente precisa invadir, né? Precisa invadir com catéter. Mas, aquilo que o Arnaldo estava falando no início, mas é muito importante também não ficar na inércia. A hora que não precisa mais do catéter, você não tem mais uma droga vasoativa, você não precisa de colher amostras do sangue venoso misto ou do sangue venoso central, etc., tira o catéter, tá certo? Então, não fica na inércia. Não, vai ter mais uns 3 ou 4 dias de medicação endovenosa, vou manter o catéter, etc. Isso é bobagem. Então, é melhor, quer dizer, eu não sou contra intervir, mas eu acho que a gente não deve desinvadir o mais rapidamente possível. Vamos para a próxima pergunta. Vou passar. Agora vamos falar aí das hemoculturas, né? Primeiro a questão primeiro, tem indicação da gente colher sangue arterial para fazer hemocultura? Tem alguma necessidade disso? Existe uma questão aí de dar tempo entre as hemoculturas para fazer sítios diferentes? Colhe do braço direito, espera um pouco, colhe à esquerda. Isso só para a gente alinhar. A outra questão é colher sangue do catéter venoso central. Isso é possível? Isso é possível? Quer dizer, isso impacta em alguma coisa? É indicado? É indicado isso. E a quarta questão aponta para a cultura, manda ou não manda? E, por fim, ainda sobre já que vocês já mencionaram aí na discussão anterior, nessas infecções de corrente sanguínea, essas onde são identificadas Cândida ou Staphylo aureus, a necessidade de hemocultura a cada 72 horas para guiar tratamento, enfim. Vai, Caroline. Bom, com relação ao sangue arterial, ele não tem uma sensibilidade maior, nem uma indicação diferente. A única coisa é que a punção arterial tem maior risco, mas se você tiver um sangue arterial que você coletou já para outra coisa, né, e que for coletar para outra coisa, e quiser aproveitar para hemoculturas, não é contraindicado, mas não tem nenhuma superioridade em relação à hemocultura venosa. Perfeito. Em relação aos sítios, ele fala aqui, como que é? Tempo entre culturas, sítio diferente. Como é que... A gente recomenda sempre 2 sítios. Então, um sítio é uma punção, né? E é considerado uma amostra. Se eu coletar 2 frascos da mesma punção, é considerado a mesma amostra. Tá? Então, 2 sítios, 2 punções são sempre recomendados. Casos, né, que você vai pensar em endocardite, aí eles recomendam 3 punções. Mas pelo menos 2 sítios para você ter uma maior sensibilidade. Especificidade também. E o tempo, assim, não tem um consenso, né? Você pode coletar no mesmo intervalo, assim, né? Coleta um, depois coleta o outro.
Algumas pessoas preferem, né, mas isso não tem evidência, nem é cientificamente comprovado, fala que você coletar em horários diferentes, você tem maior chance de recuperar a bactéria, né, de recuperar o agente. Mas isso não tem nenhuma comprovação. Coletar em intervalo de 2 horas, 20 minutos, não tem nada que eu me lembre, né, pelo menos das últimas coisas que eu li. Não sei se alguém tem alguma ideia diferente. Qual que é o outro? Coleta de sangue. Então, aí eu já vou falar do sangue do catéter e da ponta de cultura. Quando você coleta sangue do catéter central e pareado, uma hemocultura periférica, você consegue, se tiver um crescimento, aí você tem que ter no seu laboratório o tempo de crescimento, porque os dois vão ser incubados junto. Se tiver uma diferença de crescimento maior que 2 horas, você pode atribuir aquela infecção ao catéter. Então, isso é um método diagnóstico, né, de infecção associada ao catéter. E a outra opção seria coletar uma hemoperiférica pareada com a ponta do catéter, né? Se a pessoa já optou por algum motivo sacar essa ponta, né, tá com suspeita de infecção e ela optou por sacar o catéter, então ela tem que mandar pareado. Ponta de catéter não pareado é um negócio que o pessoal que sabe que eu fico brava, né? Fico cobrando. Para que coletou a ponta se não vai coletar pareado? Porque aí ela não tem nenhuma relevância, né? Assim, a não ser que você for fazer um estudo estatístico, sei lá, mas aí é outra coisa, é a parte. E acho que é isso. E aí, assim, de infecção por cândida ou áureos, a gente usa muito essa hemocultura seriada, né? Quando é endocardite, quando tem suspeita de endocardite ou endocardite confirmada. Ok. Mas a gente pode sim, né? Coletar, aí não teria que ser 72 horas, você coletar. Não tem nenhuma recomendação ou evidência científica forte para você fazer esse controle de tratamento, exceto na endocardite. Entendi. Ok, perfeito. Pode ser a Natália agora? Pode, doutor. Então, a coleta de sangue arterial, ela, na verdade, ela não tem indicação pelo simples motivo que o CDC, ele considera alguns catéteres como fonte possível de infecção. E catéter arterial periférico, por exemplo, como a PAI, é um catéter que eles não consideram. Então, não tem uma razão da gente fazer uma punção daquele sangue arterial, porque a gente não vai notificar aquela infecção. Então, não é interessante. Sangue, Natália, do sangue. Não, sem catéter. Você fazer um catéter central que tem acesso até veia cava, até coração, eu posso coletar aquele sangue arterial. Porque eles ainda consideram esse tipo de catéter como um catéter central. Agora, um catéter periférico, como uma PAI, tem gente que coleta hemocultura de PAI, e aí, para a gente, não vai ter valor aquele resultado. Tá. Nem de sem catéter. A ideia é, tem muita gente que colhe 2 amostras, uma arterial e uma periférica. Não precisa. Não precisa. Não. Você concorda com a Caroline? Sim, que não tem. Gente, aqui não é questão de precisar ou não precisar. Muitas vezes o acesso venoso está ruim, a enfermagem não consegue colher. Então, se a gente, nessa circunstância, não pode colher o sangue arterial. Não, poder pode. O problema aqui é a indicação. Isso é que eu não estou... Não. Se você puder colher o sangue da veia, sempre melhor, está tudo certo. Mas é quando não dá. Exatamente. Esse tempo de coleta entre as hemoculturas, na verdade, tem a recomendação quando eu tenho coagulase negativo. Então, assim, quando eu tenho uma hemocultura com 2 amostras para coagulase negativo, se eu garantir que aquelas 2 amostras foram coletadas em sítios diferentes, ok, eu não preciso fazer uma nova coleta em 48 horas. Mas existe essa recomendação que se eu tenho um coagulase positivo numa hemocultura, que eu repita em 48 horas para eu confirmar se aquela infecção de corrente sanguínea realmente é por estafilocoagulase negativo ou não.
E aí sempre sítios diferentes. Mas, assim, não só nesse cenário. Se for em outro, não precisa. Coagulase negativo. Isso, coagulase negativo. Isso é quase impossível. Desculpa, Natália, só para... Porque, assim, 48 horas, a gente não vai ter esse resultado nunca, né? Não, exatamente. A gente não vai fazer isso nunca. A própria... Por isso que é uma coisa que... Quando é muito teórico. É muito teórico. Aqui no hospital, a gente até discutiu isso com os residentes recentemente. Eles identificam em qual sítio de punção eles fizeram, para certificar que aquilo foi feito em dois sítios diferentes mesmo. Então, tem especificado, primeiro balão de hemocultura, membro superior direito, segundo balão, membro superior esquerdo. Então, aquilo, se vem coagulase positivo nas duas amostras, em membros diferentes, dá uma segurança para o médico que foram feitos em sítios diferentes. Entendi. Então, isso, agora sim, o que acontece muito é que a enfermagem vai lá, coleta de um sítio só e divide nas duas garrafinhas. E, às vezes, isso não é identificado. E aí eu tenho uma hemocultura positiva para um estáfilo coagulase negativo e eu realmente não sei se aquilo foi feito num sítio diferente ou não. E aí, nesse cenário, eu posso repetir hemocultura em 48 horas. Quando dá... ela faz um copy-paste. Exato. Uma punção e duas garrafinhas. Não resolve. Bom, a coleta do sangue do catéter, na verdade, como a Caroline já disse, aí a gente vai ter que ver essa diferença de tempo de positividade. Isso não é uma prática mais muito recomendada, porque depende muito do laboratório soltar esse tempo de positividade para você ver esse intervalo de 2 horas. Então, a gente tem o hábito, se você acha que é o catéter o responsável pelo foco, você manda a conta para a cultura, e aí você vai... A metodologia que é mais feita em todos os lugares é a semi-quantitativa. Então, aquela ponta do catéter, você vai fazer uma rolagem ali na plaquinha, e aí o laboratório vai contar o número de unidades formadoras de colônia. Se eu tenho mais de 15 unidades formadoras de colônia, eu atribuo que aquele catéter é responsável pela minha infecção, se eu tenho uma hemocultura periférica pareada, porque só a ponta do catéter também não tem valor para a gente. E infecção de corrente sanguínea por cândida e por estáfilo. Na verdade, na candidemia, eu tenho que documentar a primeira hemocultura negativa. Então, eu tenho, sim, uma indicação em fazer hemoculturas em dias alternados, e a partir da minha primeira negativa, eu conto 14 dias para o meu tratamento. Então, é um cenário que eu preciso documentar a negativação. Para o Staphylo aureus, na endocardite, a gente precisa mesmo da hemocultura negativa, porque isso também vai guiar o tempo da terapêutica. Em outras situações, na verdade, tem alguns trabalhos, eu até trouxe para mostrar depois, se vocês quiserem ver, que eles colocam isso em jogo, se é feito ou não essas hemoculturas seriadas. Assim, o que é consenso é que não deve ser feito se você tem uma hemocultura positiva e o paciente evolui clinicamente bem, você não precisa documentar aquela negativação. Mas tem alguns trabalhos que eles fizeram esse follow-up, inclusive para gram-negativo também, se tinha benefício em você fazer essas hemoculturas seriadas ou não. E aí, para gram-negativo, eles viram que não tem benefício, e para gram-positivo, estáfilo, principalmente em pediatria, eles viram um benefício adicional em você documentar aquela negativação, porque aí eles conseguiram diminuir um pouco o tempo de tratamento, enfim. Mas são trabalhos retrospectivos, que tem vários viés, é só para colocar aqui em questão mesmo, para a gente pensar. Independente em relação à cândida, candidemia, independente se há endocardite ou não. Isso, independente se há endocardite ou não. Ok. Arnaldo? Na coleta de sangue arterial como indicação, preferencialmente venoso. Isso a gente já discutiu bastante, concordo com os colegas até agora. O tempo entre coleta de hemoculturas, mesmo sítio diferente, como foi falado, mínimo de 2 sítios diferentes,
tem um estudo que mostra, na década de 80 para 90, quando se pedia só um sítio, 80% dava positivo, tinha um número de 20% ainda que dava falso negativo, e com 2 sítios já subia para 88%, 3 sítios subia para 92%, e isso foi diminuindo esse tempo agora com as melhores técnicas e melhores materiais para se coletar. Então, mínimo de 2 sítios, podendo se aumentar o número de sítios para, dependendo do caso, como endocardite, algumas indicações. Quanto à coleta de sangue catéter venoso central, eu particularmente não indico coleta pelo acesso central. Se vai mandar a ponta, manda a ponta para a cultura e colhe 2 periféricas. A central, somente se está com dificuldade de colher periférica, aí você pode, pelo menos uma periférica, uma do acesso central. Lembrar também que sempre você tem que determinar no frasquinho o local que está sendo feita essa punção, porque, para mim, muda. É muito mais fácil eu ter uma contaminação de coleta sendo feita do acesso do que uma contaminação sendo feita direta da veia periférica. Então, se vem só o positivo daquele acesso que foi colhido do venoso central, eu já fico com uma pulguinha atrás da orelha, se não foi uma contaminação. Então, tem também colocar qual o local que foi feita essa coleta. Tá? A ponta para a cultura foi muito bem explicado, já não é necessariamente feito em todas as retiradas, somente quando você tem a suspeita mesmo, para você determinar também, com certeza tem que ser colhido hemocultura junto, não tem indicação de colher só a ponta da cultura se não tiver variado com hemocultura junto. E concordo totalmente. O pessoal sempre me pergunta, comecei antifúngico, quantos dias eu vou fazer de antifúngico? O antifúngico não determino por dias, eu determino pela primeira cultura negativa, então eu não sei quantos dias eu vou fazer de antifúngico. Eu vou depender dessa primeira cultura negativa para determinar quantos dias mais eu vou seguir esse tratamento. Para estáfilo, em alguns casos, endocardite, como já foi falado, você pode até seriar, mas eu não indico muito fazer o seriamento de culturas na maioria dos casos, nem para multiresistentes. A gente vai simplesmente, nem tão curto espaço também, principalmente multiresistentes, você não faz nem tão curto espaço de tempo. Então, basicamente é isso dessa parte. Muito bem, Marcelo. Sua síntese. Aqui vai ser duro. Bom, é melhor colher na veia, né? Mas se não conseguir veia, vai na artéria, tá certo? Essa história do tempo entre as hemoculturas, essa cinética, para ver quem que está com... Em qual amostra está crescendo mais rápido, pela realidade dos nossos laboratórios aí, não teria que medir em meses, né? Ou em semanas, porque em horas não vai dar. Então, é ruim. Agora, uma questão que a gente precisa abater bem, enfim, é com a nossa enfermagem, etc., de sempre 2 sítios diferentes, não um sítio com dois frascos, mas um sítio num frasco, outro sítio, outro frasco, e identificando essas amostras em que sítio foi coletado. Isso ajuda muito na interpretação, tá certo? Se catéter que você mandar a ponta sem mandar amostra de sangue é bobagem, então não faça isso. Se você não tem suspeita nenhuma do catéter, não manda nada para a cultura, tá certo? Joga no lixo, tá certo? E para a Cândida, ao que parece, todos estão de acordo que você precisa seriar ali as hemoculturas até saber quando a primeira ficou negativa, e a partir daí você calcula um tempo de tratamento, tá certo? E para as outras infecções, vai no controle clínico. Muito bem. Só para fazer mais um dado de síntese que eu acho que ficou, que é importante, é a questão
de colher sangue pelo catéter, hemocultura pelo catéter e não colher. Eu acho que ficou bastante claro, não só diante da questão das dificuldades operacionais do laboratório, mas também a questão da cultura, quer dizer, do tempo de crescimento, mas a melhor acurácia quando você tira a ponta e consegue fazer, faz a contagem semi-quantitativa, né? Então, melhor ponta para a cultura associado à hemocultura do que hemocultura periférica e hemocultura central. Eu acho que isso também é um dado importante, que bate mais ou menos o martelo entre todos. Acho que a gente pode ir para o último grupo de perguntas. Então, agora vamos falar um pouquinho das estratégias terapêuticas, né? Começar naquela questão de fazer a selagem, né? Com antibiótico em catéteres. No nosso caso, no catéter de Chailey, que é o catéter de longa permanência de maior permanência que mais nós temos acesso. Na questão da insuficiência, da infecção por corrente sanguínea por MRSA, o que é melhor? Vanco ou linezolida, se é que existe um melhor que o outro, e a questão de quanto tempo a gente mantém, a gente já falou disso, mas só para a gente afirmar a antibiótico-terapia depois da primeira hemocultura negativa, no caso de candidemia ou hemoculturas positivas para Staphylo aureus, associadas ou não aí à endocardite. Vamos lá, Arnaldo, você. Falar da locoterapia. A locoterapia, mais importante também é a indicação. A locoterapia está ganhando bastante espaço nesse último tempo, mas nós temos que lembrar, é um paciente que está estável, você tem uma suspeita de uma infecção, mas o paciente tem que estar estável. Então, ele não pode estar dando sinais de que aquela infecção pode estar crescendo. Aí a locoterapia ela já está mostrando resultados agora, principalmente no catéter de Chailey, que então tem que ser feito em catéteres de longa permanência também, não adianta fazer em catéteres de curta permanência. Usa o antibiótico vai ser usado, geralmente você vai conhecer a flora, a genta, vanco, a mica, e principalmente conhecendo a flora para pegar o Staphylo, né, gram-positivo. E muitos estudos mostram que funciona. Assim, eu não tenho uma experiência muito prática com locoterapia, mas os estudos mostram que a locoterapia ela vem funcionando na medida de manter o paciente continua estável e não precisa fazer a troca daquele acesso. Agora, vancomicina ou linezolida. Eu sempre fui e continuo sendo fã da vancomicina. Então, eu gosto muito da vanco. Embora a Maria Fernanda não deixe a gente usar muito aí, né? Temos uma nefro aqui que não deixa. Mas, assim, a briga com os nefros, a vanco é muito nefrotóxica. Ela não é muito, ela é nefrotóxica. Ela causa até 20% pode causar de lesão renal, mas também lembramos que piperacilina com tazobactam é de 16% a 18%, ele pode causar, e ninguém fala que o tazocin é nefrotóxico. Então, o pessoal pega pesado com a nossa vanco também. Mas a vanco, eu só tenho eu fico com o pé atrás em algumas situações. Quando nós temos a lesão renal, é muito complicado você fazer vancomicina num paciente que tem alteração da função renal sem ter vancocinemia. Aí, nesse caso, eu não considero uma boa escolha a vancomicina. Aí eu prefiro linezolida. Nesses casos. Mas em endocardite, principalmente, para mim, a primeira escolha vai ser, nesses casos, a vancomicina e a linezolida. Embora alguns estudos mostrem que a linezolida está tendo uma boa resposta, mesmo na endocardite, eu ainda sou mais vancomicina.
E o ideal é que se tenha vancocinemia para você fazer a dosagem sérica, né? O ideal é que se tenha. E a terceira pergunta já foi bem respondida, né? Fazer auxiliado em algumas indicações e manter, principalmente na infecção fúngica, 14 dias após a primeira negativa. Perfeito. Então, vamos lá. Agora, Natália, por favor. Então, a loquiterapia é uma terapia que é muito usada em catéter de longa permanência. Então, assim, é Portocat e Permicat. Catéter de Scheile, a gente tem que avaliar muito bem, a não ser que sejam aqueles pacientes dialíticos que não tenham condição nenhuma de acesso e seja uma terapêutica para salvar aquele catéter. Porque a maioria dos trabalhos é nesse cenário de Permicat, Portocat, e é publicado principalmente pela Sociedade de Transplante, enfim, pacientes que usam esses catéteres. E nunca ela deve ser feita sozinha, então ela sempre deve ser associada à terapêutica sistêmica. Então, loquiterapia, somente ela, não dá para fazer, tem que fazer as duas juntas. E aí, sim, os trabalhos têm bastante sucesso, principalmente quando é Staphylo aureus. Por gram negativo, a maioria deles tem falha quando você faz uma loquiterapia, mesmo associada a uma terapia sistêmica. E aí você tem que, no terceiro dia, é o tempo que você tem que estabelecer o que você vai fazer com aquele catéter. Se você vai sacar ou se você vai manter o lock. Então, você pode manter pelos primeiros 3, se o paciente está se mantendo afebril, com melhora dos parâmetros laboratoriais, sem novas hemoculturas positivas, você pode manter essa loquiterapia, e aí é um tempo prolongado, que pode ser até 4 semanas. Infecção de corrente sanguínea por MRSA, todos os guidelines indicam terapêutica empírica com vancomicina. Se você tem um MIC de vancomicina superior a 2, você deve usar a daptomicina. A linezolida, ela não entra na jogada por infecção de corrente sanguínea, porque ela é um antibiótico bacteriostático. Então, para a gente tratar uma infecção de corrente sanguínea que tem alta mortalidade, a gente tem que dar antibiótico bactericida. Então, ou vai ser a vanco ou vai ser a dapto. Então, a linezolida ela é mais testada e usada em cenários de osteomielite, tem alguns trabalhos falando de endocardite, por ter prótese associada, enfim, é uma terapia alternativa que você pode fazer, mas para infecção de corrente sanguínea, não. E o tempo de tratamento de infecção de corrente sanguínea por Staphylo aureus, então, assim, as diretrizes mais conservadoras, elas ainda orientam 14 dias, e que você deve buscar focos metastáticos, então fazer um eco, fazer um fundo de olho, principalmente se o paciente mantém febre. Mas nos trabalhos mais atuais, eles já estão recomendando um ciclo curto de 10 a 14 dias no máximo, mas pode ser até de 7 a 10 se o paciente se mantém estável clinicamente, sem febre, com melhora clínica, e aí é aquela questão da hemocultura que a gente não precisa comprovar a negativação no caso de Staphylo aureus. Mas a de Cândida, sim. 10 a 14 para Cândida e Staphylo. Não, a Cândida, ela tem que ser 14 dias a partir da primeira negativa. A Staphylo é que é mais... Isso. E Staphylo que já tem essas recomendações de você fazer um ciclo mais curto, que antes era bem enraizado isso. Staphylo é igual 14 dias. Se tiver o eco e fundo de olho, ok. Se o paciente estiver sem febre e tudo mais. Hoje em dia, isso já é reavaliado. Então, eles vão muito pela clínica do paciente. Se o paciente está afebril, está estável, enfim, melhora total, você pode reduzir o tempo de antibiótico-terapia. Ok. Caroline? Bom, Caroline. Acho que falaram praticamente tudo aí, né? Então, assim, de loquiterapia, eu concordo que o ideal, como o catéter de Scheile, não é uma longa permanência como um Permicat. O ideal seria tirar mesmo, né, se for o caso, mas funciona, principalmente para grãos negativos, a loquiterapia, se for bem feita, funciona. Para MRSA, Cândida, por exemplo, mesmo a loquiterapia, ela tem, principalmente para os estáfilos, ela tem uma resolutibilidade menor, e o tempo também de tratamento é maior,
E como ela falou, associado sempre à terapia sistêmica, né? Em relação à Vanco ou Linê, como já foi falado, a Vanco ela é primeira recomendação para infecção de corrente sanguínea por áureos. Em segundo lugar, seria a daptomicina. A linezolida ela nem entra muito nessas recomendações, por ela ser bacteriostática. Tem trabalhos que mostram para, por exemplo, coagulase negativo, para outros agentes, não o áureos em si, uma equivalência, né? Não inferioridade da linezolida. Mas eu, sempre que eu vejo que tem MRSA, eu já fico assim, não dá para trocar por Vanco, né? Quando está com Linê, porque realmente a Vanco ela tem uma superioridade aí nos estudos. E tem a Teico, Embora né, a gente- Caroline? Tem a embora a gente Teico. tem a Teico também, que até a gente quase não usa a Teico, nem Dapto, mas assim, seriam melhores do que a Linê nesses casos. E a Vanco, a gente tem um problema da vancocinemia, que realmente é uma coisa aqui um pouco difícil de fazer, e a gente tem visto aí, mais recentemente, alguns visos, né? Alguns estáfilos intermediários a Vanco. Eu falo não aqui, né? Mas no Brasil aí, né? Então, a gente já tem essa emergência aí mundial desses estáfilos. Então, isso dá um pouquinho de medo em relação à vancomicina sem vancocinemia. E aí já falaram, né, dos tratamentos. Então, para áureos, a gente não ressegue essa coisa de hemocultura negativa. Para candidemia, aí já tem, né? Eu nem lembrava dessa recomendação, para ser bem sincera, de manter 14 dias após a primeira negativa, né? Mas para áureos, a gente usa isso mais na endocardite mesmo. Senão a gente usa 14 dias aí e vai observando conforme a clínica e o foco que a doutora Natália falou, né? Sempre falo, ó, tem áureos, pesquisa aí, se não tem nada mantendo esse áureos. Mas é isso, eu acho que não foge. Assim, lembrar que realmente a questão o catéter de Scheele não é um catéter de longa permanência, mas também que essa questão da locoterapia, o quanto ela a gente sabe que na literatura tem todas essas discussões, etc., mas a gente vê muito isso acontecer. Os nefrologistas fazem volta e meia, eles mesmos tomam essa providência de fazer a locoterapia, etc. Mas interessante, realmente, a gente acompanhar e ter a percepção de que não adianta só a locoterapia. Eu acho importante a colocação de que a terapêutica sistêmica tem que acompanhar, né? Eu acho isso muito interessante. Aí tem uma coisa que eu lembrei agora, que eu nem tinha pensado. Quando a gente fala em locoterapia, você pensa em tratamento, mas tem pessoas que fazem, tem alguns estudos, né, sobre preventivo, né? Mas isso, né, faz um antibiótico no catéter para prevenção, mas isso é mais catéteres de longa mesmo, né? Com Permicate, aqueles catéteres implantáveis, né? Okay. E aí é outras recomendações, né? Então, no Scheele, esse tipo de recomendação não existe. Né? Exatamente. Eu acho que... bom, e por último, essa questão da vancomicina e da linezolida, eu achei ótimo o que o Arnaldo colocou, né, que todo mundo tem muito medo da vancomicina, mas tem vários antibióticos nefrotóxicos, e acho que infecção de corrente sanguínea é importante, é grave, como diz a Caroline, a gente tem que respeitar, e realmente não parece... A linezolida, inclusive, não veio, né, com essa proposta, quando ela é uma das mais recentes, surgiu, muito pelo contrário, né? O nicho de mercado que eles colocado pelo laboratório, etc., foi outro. Bom, Marcelo, sua síntese.
Muito bem. Bom, locoterapia não tem para intensivista, tá certo? Então, algum diarista aí que perguntou, porque acho que ele não está querendo trocar o Shiley, não tem essa conversa, tem que trocar o Shiley para nós. Evidentemente, isto é um conhecimento dos nefrologistas, de paciente que já perdeu quase todos os acessos e precisa fazer terapia de substituição renal. É outro cenário, não é o nosso de infecção de corrente sanguínea. Tá? Então, não tem essa possibilidade para nós. A vancomicina venceu por 3-0 a linezolida, então não há nada mais a falar sobre isso. E, em relação à Cândida, vale ali os 14 dias após a primeira hemocultura negativa. Em relação aos estáfilos, aos MARSAs, vale o critério clínico. Nós fizemos aqui um enfrentamento dessa questão baseado nas perguntas que nós recebemos. Evidentemente que tem outros aspectos que a gente não comentou, a manutenção dos catéteres, a questão foi mencionado, a questão da inserção e a barreira máxima. Nós não falamos nada sobre a manutenção, que eu acho que é um assunto muito importante também nessa estratégia, mas evidentemente é um assunto vasto, talvez a gente possa fazer numa próxima oportunidade abordar outros aspectos, tá certo? Muito bem. Eu gostei da sessão, achei que foi uma sessão boa, prática, a gente conseguiu ouvir aqui os nossos 3 especialistas, né? E é um complexo, hein, gente? Olha, está cada vez mais complexo, né? Onde colhe, quanto colhe, que tempo que ficou pronto, quem ficou pronto antes, não vai, enfim. Vocês veem que cada vez é uma situação mais complexa, mas é um assunto importante para nós, porque aumenta muito a morbidade, aumenta a mortalidade, né? E piora, são indicadores aí perseguidos, né, por todo mundo, né, pelo CVE, pela Secretaria de Estado, pelas certificadoras, enfim, é um assunto que todo mundo fica, pelos administradores, pelo uso de antimicrobianos, enfim, tem muita gente muito preocupada com o assunto, então a gente acho que tem que realmente melhorar o máximo possível a nossa prática em relação a isso. Tudo bem. Considerações finais aí para agora, Arnaldo. Suas considerações finais, Arnaldo. Eu queria só agradecer a vocês pelo convite, agradecer aos colegas aí todos. Acho que foi excelente a discussão. É um assunto que o pessoal da CCH, a gente fica em cima todo o tempo e é importante essa divulgação, porque daí a gente vai conseguindo, divulgando, vai controlando melhor. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Ok. Caroline. De agradecer. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente não falou de prevenção, né? Muito, mas eu acho que talvez um outro momento que principal aí agora. Acho que sim. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra sessão onde a gente vai abordar um pouco mais essas questões de prevenção, manutenção dos catéteres, etc. Muito. Natália. Agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa, porque é só com conhecimento que a gente consegue mudar as condutas e as práticas dentro do hospital. Acho isso importantíssimo, muito legal. Obrigado. Rosa? Foi muito interessante, eu gostei desse modelo, e a questão vai além do conhecimento, vai do compartilhamento, onde a gente tem o novo junto com a prática, junto com o real, junto com o que existe. Eu queria fazer um convite e um desafio. O convite é para que a gente, bem proximamente, marque uma outra reunião dessas para realmente discutir manejo, manutenção e convidar os nossos pares das coordenações de enfermagem das nossas UTIs
para que elas possam estar com a gente discutindo e ensinando também uma porção de coisas. E a outra coisa é um desafio a todos os meus colegas e amigos das CCIHs. Nós precisamos, dentro das nossas instituições, olhar com cuidado para o nosso laboratório. Tudo que a gente viu aqui hoje depende completamente, ou não, completamente é demais, mas depende muito do nosso laboratório. E nós precisamos fazer um tour de force para isso, porque por isso eu preciso da doutora Caroline, da doutora Natália, do doutor Arnaldo, em dois momentos agora, não só como CCH, no caso de registro, também como diretor, mas para que a gente, porque a gente precisa ter resultados para poder fazer, saber, tudo que a gente ouviu aqui, a gente precisa desses resultados a tempo. Então, esse é o meu desafio. Vamos juntos trabalhar para isso, mostrar que com resultados mais rápidos a gente diminui tempo, a gente melhora a indicação de antibiótico, tudo aquilo que a gente já sabe. Muito obrigada, Marcelo, sua vez. Ok, bom, então eu queria agradecer a todos, agradecer a Elga Lima pelo apoio, né? Essa foi uma sessão mais complexa, ela nos ajudou muito e foi muito bem. Agradecer também a comunicação do ISG, né? Giovana, Verônica, agradecer ao Kennedy aí pelo suporte para a plataforma. Então, é isso aí, muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigado.